Olá a todos, sejam bem-vindos a essa nova videoaula. Estou junto a João, Luara, Marco, Vitor Hugo e Vinícius novamente para falar sobre o Programa de Ação e Difusão Cultural. Mas primeiro, para ficarmos totalmente inteirados no assunto, precisamos relembrar o que é inteligência artificial. Bom, inteligência artificial, IA, pode ser entendida como o ramo da ciência da computação dedicado ao desenvolvimento de sistemas capazes de executar tarefas que, até então, requereriam a inteligência humana, tais quais como reconhecimento de padrões, tomada de decisão e aprendizagem automática. Seus métodos vão de algoritmos simbólicos até técnicas de aprendizado profundo, passando por redes neurais artificiais que imitam, em certo grau, o funcionamento do cérebro humano. No âmbito das atividades culturais, a IA vem se mostrando uma ferramenta estratégica para ampliar o acesso, diversificar o engajamento e preservar o patrimônio intangível. E por meio deste vídeo, iremos analisar como aplicar a inteligência artificial na resolução de problemas cotidianos, junto a abordagens inovadoras e seu impacto social. Atualmente, a IA se tornou uma grande ferramenta na criação de imagens e vídeos. Graças à evolução da IA, ela permite criar simulações virtuais de cenários, rostos, músicas e até pinturas, trazendo mais modernidade a atividades culturais, mostrando aos jovens de maneira interativa como era a vida antigamente. Iremos falar hoje sobre como podemos usar a inteligência artificial para a aplicação de atividades culturais, como podemos usar ela para personalizar a experiência do público e como usaríamos essa tecnologia nos museus, teatros e na música. Nos museus, a IA possui muitas utilidades interessantes, como o uso da realidade virtual para reproduzir cenários da época, para mostrar a vida como era antigamente. Também podemos usar a IA junto da computação gráfica para reproduzir o rosto de alguma figura famosa. E com a IA podemos criar scripts onde o público perguntaria para o rosto e ela responderia algum fato histórico sobre a vida delas. Também podemos usar a inteligência artificial em pinturas muito danificadas ou inacabadas para o público poder interagir com elas e ter a experiência de terminá-las. Um exemplo real do uso da IA é no Museu da Flórida, que lançou uma campanha onde uma IA reproduz a aparência e a voz do Salvador Dalí, permitindo que os visitantes possam conversar com o pintor. Nos teatros, a IA também tem seu espaço. Ela pode ser usada para criar efeitos especiais em tempo real, usando sons para gerar imagens e cenários por meio de redes neurais como as GANs. Também, ela pode ser usada para fazer uma análise de público, entendendo as preferências das pessoas e ajudando na escolha das peças ou adaptações. Um exemplo que nós temos é a peça AI, quando o robô escreve uma peça criada por um autor tcheco, teve 90% do seu roteiro escrito por uma inteligência artificial. Na música, plataformas como a Aiva ou SoundDrum ajudam a criar melodias e batidas que servem como base para criar novas músicas. Ou seja, a IA tem sido uma ferramenta para ajudar a criatividade dos músicos em momentos de dificuldade. Também é possível usar algoritmos para analisar o que está em alta, facilitando a escolha de estilos e tendências musicais. A Aiva, por exemplo, é uma IA especializada em composição de trilhas sonoras e músicas clássicas, já usadas por diversos artistas. O uso da IA como ferramenta criativa para ajudar atividades culturais, seja em museus, teatros ou na música, é muito interessante, pois torna essa atividade algo mais acessível ao público, além de torná-la mais interativa, criando uma experiência agradável para o público mais jovem, sem substituir o esforço das pessoas, e sim servindo como uma ferramenta que auxilia na criação de atividades culturais mais interessantes ao público. Sobre o quesito de abordagens inovadoras na inteligência artificial para a nossa cultura, temos alguns tópicos, algumas temáticas que podemos comentar. Vamos começar com, por exemplo, com as técnicas do Machine Learning e do Deep Learning na nossa cultura. Temos algoritmos de agrupamento, ou como podemos chamar também de clusterings, que são utilizados para descobrir as relações entre as obras de artistas, mensagens, onde, por exemplo, podemos tentar descobrir o que o artista tentou passar, o que o escritor tentou passar nas letras. Podemos fazer também a extração dos temas recorrentes e a evolução da narrativa em romances ou poesias. Podemos ver como a situação da narrativa vai se evoluindo, como os temas recorrentes, os temas recentes se aplicam naquela narrativa, porque muitas das vezes os artistas também fazem conteúdos relacionados à temática recente. Também temos a tradução automática de algumas obras, onde, por exemplo, pessoas que não têm acesso ao conteúdo, a barreira da linguagem ela não vai ser mais um problema, porque a inteligência artificial pode fazer o quebramento dessa barreira e permitir o acesso global. E também temos o reconhecimento de entidades históricas, onde a inteligência artificial pode muito bem, facilmente descobrir, através dos desenhos,
personagens, dos eventos ou dos locais onde estão sendo realizadas as artes, as exposições, descobrir os atores, os artistas por trás dessas obras. Essa tecnologia é muito focada na automatização dos acervos, valorização das línguas, a possibilidade de propagação dessas artes para o mundo global. Do ponto de vista computacional, temos também a detecção de deterioração através do monitoramento de câmeras e sensores. Basicamente vai mostrar onde eram possíveis, aconteceram mudanças nessas regiões, em certas localizações. Temos também a análise da autenticidade, por meio de identificação de traços característicos, pigmentos e técnicas utilizadas que comprovam que aquele autor, que aquela obra realmente pertence àquela pessoa, àquele artista. E também temos sistemas de recomendação que podemos fazer pela inteligência artificial, onde eles podem promover a diversidade e o acesso à arte. A IA não é mais coisa de filme de ficção científica. Ela está em nossos bolsos, em nossas casas e agora mais do que nunca está se entrelaçando com a arte, a música, a literatura e todas as formas de expressão cultural que nos tornam humanos. Mas afinal, o que isso significa para a nossa sociedade? Quais são os desafios que precisamos enfrentar? Vamos explorar isto juntos. Uma das maiores preocupações atualmente sobre IA é a privacidade. Para que a IA funcione bem, ela precisa de muitos dados, e muitos dados mesmo. E quando falamos de atividades culturais, isso pode significar coletar informações sobre nossos gostos, nossas preferências e também sobre nossos hábitos de consumo cultural. Devemos nos questionar: quem tem acesso a esses dados? E como eles são usados? Hoje em dia, há um risco de que essas informações sejam usadas para nos perfilar, para nos manipular através de recomendações super personalizadas, que no fim das contas limitam nossa exposição a novas ideias ou nos colocam em bolhas culturais. A linha entre personalização útil e invasão de privacidade é um tênue e precisa ser cuidadosamente protegida. Um outro ponto crucial é a autenticidade cultural. Se a IA começa a gerar arte, música ou literatura, o que acontece com a criatividade humana? Será que a arte feita por uma máquina tem a mesma alma, a mesma essência que a arte criada por um ser humano com suas próprias experiências, como dores e alegrias? Há um debate legítimo sobre a originalidade e o valor intrínseco de uma obra gerada por IA. Novamente, devemos nos questionar: quem é o autor? A máquina ou o programador? E o que significa ser original em um mundo onde os algoritmos podem recombinar elementos existentes em uma velocidade e escala sem precedentes? Pode haver também um risco de pasteurização cultural. Se os algoritmos são projetados para otimizar o engajamento, eles podem tender a promover o que é popular ou o mais consumível, deixando de lado a arte experimental, a cultura de nicho ou aquelas expressões que desafiam o status. Isso poderia levar a uma homogeneização cultural, onde a diversidade, que é tão rica e vital, acaba sendo sufocada. Diante desses benefícios e desafios, é fundamental que a sociedade, os governos e as instituições pensem como regular o uso da IA no setor cultural. No Brasil, assim como em muitos lugares do mundo, as regulamentações sobre IA ainda estão em desenvolvimento. Temos leis gerais de proteção de dados, como a LGPD, que aborda a privacidade e o uso de dados pessoais, o que é um bom começo. Mas, no entanto, leis específicas que tratem das particularidades da IA no contexto cultural, como a autoria, propriedade intelectual de obras geradas por IA, ou a questão da autenticidade e a proteção da diversidade cultural, ainda são incipientes ou inexistentes. A discussão sobre um marco regulatório para IA no Brasil está avançando, mas precisamos garantir que a cultura seja um pilar central nessa conversa. Portanto, a necessidade de políticas futuras é urgente e inegável. Precisamos de políticas de transparência que exigem que plataformas e criadores informem quando uma obra cultural for gerada ou assistida por IA. Isso permite que o público saiba o que está consumindo e forme sua própria opinião sobre a autenticidade. Proteção de direitos autorais e autoria.
Desenvolver arcabouços legais que definam a autoria e os direitos sobre obras criadas com auxílio ou integralmente por inteligência artificial, isso é complexo, mas é essencial para a justiça no ecossistema criativo. Promoção da diversidade cultural. Incentivar o uso da IA para valorizar e preservar a diversidade em vez de suprimi-la. Isso pode incluir um financiamento para projetos que usem IA para documentar culturas minoritárias, ou para desenvolver algoritmos que não privilegiam apenas o conteúdo mainstream. Educação e letramento digital. É vital educar a população sobre como a IA funciona, seus potenciais e seus riscos. Quanto mais informados nós estivermos, melhor poderemos navegar por essa nova paisagem cultural. Agora iremos explorar casos reais de inteligência artificial aplicada à cultura, analisar seus impactos e comparar soluções tradicionais com as baseadas em IA. Primeiramente, vamos aos estudos de caso. A IA já está presente em diversas iniciativas culturais. Um exemplo é o uso de IA em museus, onde os algoritmos de visão computacional ajudam na restauração de obras de arte e na criação de guias virtuais interativos. Outro exemplo é a aplicação de IA na produção musical, permitindo que os artistas utilizem ferramentas de aprendizado de máquina para compor músicas personalizadas. E além disso, plataformas digitais utilizam IA para recomendar conteúdos culturais, ampliando o acesso e a diversidade de expressões artísticas. Agora vamos falar sobre os impactos dessa revolução tecnológica na cultura. Entre os benefícios, podemos destacar o maior alcance e acessibilidade. Pessoas de diferentes regiões podem explorar acervos digitais e interagir com conteúdos culturais de formas inovadoras. Personalização de experiências culturais. As ferramentas de IA adaptam conteúdos para públicos diversos, incluindo pessoas com deficiência. Automação de processos repetitivos. Instituições usam IA para entender seu público e otimizar estratégias de divulgação. Por outro lado, existem também desafios, como riscos à autenticidade cultural. A IA pode gerar conteúdos que não refletem a identidade cultural original. Privacidade e ética. O uso de dados para personalização de experiências culturais levanta questões sobre segurança e direitos autorais. Para concluir, vimos que a IA está sendo usada para preservar acervos históricos, promover experiências interativas e imersivas e facilitar o acesso à cultura em diferentes regiões, e até apoiar na criação de novas formas de expressão artística. É importante destacar que a inteligência artificial tem assumido um papel cada vez mais relevante nas atividades culturais, mas a IA não está aqui para substituir o ser humano, como muita gente imagina, mas sim para ampliar o potencial criativo e possibilitar que mais pessoas participem no universo cultural. Um exemplo disso é o uso de algoritmos para criar músicas, roteiros ou pinturas que podem servir de base para o trabalho de artistas humanos, o que acaba estimulando a inovação e a colaboração entre a tecnologia e a sensibilidade artística. Mas também é importante lembrar que esse avanço exige responsabilidade. A gente precisa refletir sobre os impactos sociais da IA, como o risco de reforçar desigualdades, o uso ético dos dados culturais e a necessidade de manter a diversidade cultural frente à padronização algorítmica. A tecnologia sozinha não resolve tudo, ela precisa estar alinhada com valores humanos e com políticas culturais bem definidas. E pensando no futuro, a tendência é que a continue se desenvolvendo e sendo integrada de maneira ainda mais profunda, tanto em museus como centros culturais, escolas de artes e projetos sociais. Podemos imaginar, por exemplo, visitas virtuais hiperpersonalizadas, traduções automáticas de obras para várias línguas. E por isso é essencial que o diálogo entre a tecnologia e a cultura continue crescendo, com incentivo à pesquisa, à educação digital e à inclusão de comunidades que muitas vezes ficam à margem dessas inovações. Então, para encerrar, dá para dizer que a IA pode ser uma grande aliada da cultura, desde que usada com consciência e sensibilidade de projeto. O futuro promete muita coisa e cabe a nós como vamos construir esse caminho. Bom, a videoaula para por aqui. Espero que tenha gostado e que consiga sair desse vídeo sabendo o que a IA pode nos proporcionar para a resolução de nossos problemas cotidianos. Se gostou da aula,
Deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para seus amigos aprenderem também um pouco mais sobre IA e também ative o sininho para receber as notificações das próximas videoaulas. Até a próxima!